Ao vivo. Boa noite, família Amor Exigente. Trouxe aqui para vocês o hino do Amor Exigente para a gente apreciar um pouquinho enquanto a gente sobe aqui no Facebook e no YouTube. Neste mundo conturbado e de ilusão, é preciso caminhar, meus companheiros, romper nossas amarras e grilhões, banir tudo que nos faz prisioneiros. Vamos logo dizer não à violência, vencer toda preguiça e desalento, agir com coerência sem mentiras, fazendo do amor um juramento. Agir com coerência sem mentiras, fazendo do amor Pronto. Seja bem-vindo. Tá um barulho de fundo, não sei o que é, parece moto. É que aqui tá bem do ladinho de uma avenida. Boa noite, família Amor Exigente. Boa noite, Leda. A gente está aqui já ao Boa noite a vivo. todos. E é com grande prazer que eu anuncio que hoje a gente temos Amor Exigente ao vivo, como terça-feira passada, como a terça-feira que vem. Toda terça é dia do nosso bate-papo sobre amor exigente. E estamos ao vivo agora no Facebook, já subimos, e estamos também sendo transmitidos simultaneamente aqui no YouTube. Então, me perdoa pelo barulho que às vezes passa alguém aqui, uma moto, um carro, um caminhão aqui do lado da avenida, mas a gente está aqui preparado para falar com você. E eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, minha família de amor exigente, que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida, da sua nova vida, e eu espero que você esteja vivendo essa realidade, esse nosso propósito, né, Leda? E eu já vou passar a palavra aqui para a Leda, que trouxe uma espiritualidade muito gostosa para a gente. Boa noite, como vai você? Com certeza, cada vez melhor, né? Melhorando sempre, com amor exigente. Quero cumprimentar a Bel, que já está aqui, a Valmira, o Mauro. Muito obrigada por vocês estarem por aqui, né? Enquanto o pessoal vai chegando aí, porque me parece que hoje está demorando um pouquinho. A Rose também está entrando. Gostaria que vocês também já sinalizassem aí se está tudo certinho, se vocês estão nos ouvindo, se vocês estão nos vendo, está tudo certinho, tá? Podem sinalizar para nós. E se vocês acharem também interessante, compartilhem a nossa live, tá bom? Nós vamos começar hoje para encerrar o grupo de apoio, né? Porque a gente falou já nos programas anteriores, né, nas lives anteriores sobre o grupo de apoio. Para fazer o encerramento, eu trouxe um texto, que é até um texto que eu trabalhei, né, no curso de prevenção, que eu gosto muito, porque para mim ele significa mesmo o grupo de apoio, né? Ele tem muito do grupo de apoio. Então, eu trouxe para a gente conversar um pouquinho a respeito, né? Ele chama O Caule de Parreira, esse texto. É uma história. Certa vez, há muito tempo atrás, um pequeno caule de parreira estava muito alegre por estar vivo. Bebia água e minerais da terra e cresceu, cresceu. Era jovem e forte e pôde se arranjar muito bem. Tudo por conta própria. Mas então veio o vento, que foi muito cruel. A chuva foi hostil. Com a neve, então, não tinha nenhum acordo. E o pequeno caule de parreira sofreu. Ele ficou caído, frágil, sofrido mesmo. Seria bem mais fácil parar de tentar crescer, parar de tentar viver. E esse caule de parreira
estava muito infeliz. O inverno seria longo e o caule já estava cansado. Mas então, o pequeno caule de parreira ouviu uma voz. Era outro caule de parreira, chamando por ele. Aqui, estique-se, pendure-se em mim. Ele ficou desconfiado, né? Hesitou. O que queria dizer isso? Ele pensou. Pois veja só, o pequeno caule sempre tinha se virado muito bem, tudo por conta própria. Mas então, muito cautelosamente, ainda meio desconfiado, ele se esticou em direção ao outro caule de parreira. E ele disse, veja, o outro caule disse, veja, posso ajudá-lo. Apenas se enrosque em mim e eu o ajudarei a se levantar. E o pequeno caule confiou. Afinal, ele estava muito cansado, muito infeliz. E repentinamente ele pôde ficar reto outra vez. Aí veio o vento, veio a chuva, veio a neve, mas quando vieram, o pequeno caule de parreira se agarrava a muitos outros caules. E embora os caules fossem sacudidos pelo vento, congelados pela neve, eles se mantiveram fortemente unidos um ao outro. E em sua incansável força puderam sorrir e crescer. E então, um dia, o pequeno caule de parreira olhou para baixo e viu um minúsculo caule oscilando assustado. E o nosso pequeno caule de parreira disse, aqui, pendure-se em mim, eu o ajudarei. E o outro caule alcançou o nosso caule de parreira, e juntos todos os caules cresceram. Folhas brotaram, flores surgiram, e finalmente as uvas se formaram, e elas alimentaram muitos e muitos. Foi preciso apenas que os caules se ajudassem. Então, gente, eu gosto muito dessa historinha. Ela é o próprio grupo de apoio para mim. Ela representa o grupo de apoio, né? Porque, veja, ele começou a se arranjar bem, né? Ele achava que ele se arranjava bem, né? Tudo por conta própria, não é? A gente também é assim, a gente fica trancado na nossa casa com os nossos problemas, a gente não busca ajuda, a gente acha que é só nós que temos problema e a gente vai ficando ali trancadinho, não quer que ninguém saiba, tem vergonha, sente culpa, aquelas coisas todas que todos nós conhecemos, né? Quem está no grupo de apoio. Mas aí o problema vai crescendo e a gente não vai dando conta dele, não é? E aí o que acontece? Tem sempre alguém, um vizinho, um amigo de trabalho, uma pessoa da igreja, alguém nos enxerga, alguém se oferece para nos ajudar, alguém nos chama para um grupo de amor exigente, né? E no começo a gente também fica como esse caule de parreira. A gente hesita, a gente fica desconfiado, a gente ainda não está preparado para sair, né? Para ir atrás de buscar ajuda, mas a gente está sofrido, a gente está sentindo muita dor, e aí a gente acaba aceitando o convite e indo para o grupo. E lá no grupo, a gente se abraça, né? A gente é acolhido, a gente é ouvido, né? É visto e ouvido, também aprende a ver e ouvir também o outro. Então, a gente faz um congraçamento ali dentro do grupo de apoio, né? E a gente vai crescendo juntos, né? Com a troca de experiências, com o apoio mútuo, com os incentivos de um para o outro, a gente vai crescendo junto, com as coisas que a gente aprende no grupo de apoio, com os princípios que a gente vai aplicando, não é? E chega um dia que a gente também começa a transbordar, como esse caule de parreira, não é? A gente
enxerga o outro que está precisando e puxa o outro para o grupo também. Então, essa historinha, para mim, ela representa muito o grupo de apoio. Eu gosto muito dela. Todo ano eu falo sobre ela no grupo de apoio, porque sempre nós temos gente nova para conhecê-la, né? E hoje eu resolvi trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado da historinha do grupo de apoio, tá bom? Cumprimentar aqui o André, a tia Elza, a Edila, a Adriana, a Regiane, a Maria Tereza, a Cláudia, acho que eu já tinha cumprimentado, né, Cláudia? A Ângela, muito obrigada por vocês estarem aqui. E hoje nós vamos falar um E, pouquinho, gente, sobre o nosso... Você ia falar, Miguel? sim, e esse ano a espiritualidade da parreira chegou em vários lugares do Brasil, né? Por isso que é sempre bom a gente repetir. Chegou. Algumas coisas vale a pena ser lembrado. Sim, é muito bonitinha essa história e ela é o grupo de apoio próprio aqui. Boa noite, Regina. Nós vamos falar sobre o nono princípio ético de amor exigente, que é partilhar no grupo familiar situações incompatíveis com a sua proposta de vida. Então, esse é o nono princípio ético de amor exigente. A palavra para ele é coragem, né? Coragem da gente se colocar, né? De partilhar coisas assim que pode ser desagradáveis, mas que tem que ser colocadas, né? Principalmente na família. Então, esse princípio traz isso. E ele nos reporta as reuniões de famílias que a gente precisa fazer de quando em quando na nossa casa para colocar as coisas nos devidos lugares, né? Para conversar, né? Dialogar com a nossa família, dialogar com os nossos queridos, né? Colocar o que é preciso colocar de uma forma bem assertiva, para que todos entendam, que seja claro, né, o que está acontecendo, para buscar uma conciliação, muitas vezes, né? Então, esse princípio nos leva, então, a promover uma convivência pacífica, né, no sentido de que a gente vai conversar a respeito das coisas, a fazer um confronto fraterno, muitas vezes, fazer uma correção de eventuais comportamentos inadequados, né? A gente vai colocar nessa nossa reunião familiar, não é? A Mara Silvia, no livro, eu acho que é da prevenção, que ela fala sobre esse princípio, ela dá um exemplo sobre as mães que às vezes elas escondem do pai o mau comportamento do filho, né? De medo que o pai tome uma atitude muito drástica, né? Que puna o filho inadequadamente, tudo mais, mas que isso não é uma atitude correta, né? Porque exclui uma pessoa da relação ali, né? Exclui o pai da relação mãe e filho, e aí ela passa, ao invés de ser a mãe, ela passa a ser uma cúmplice do comportamento inadequado do filho, né? Então, é preciso prestar atenção nas nossas condutas. E nessa mesma reunião, né, nesse mesmo diálogo que a gente vai ter com a família, muitas vezes a gente pode orientar o nosso recuperando, né, o nosso familiar que está em recuperação, por exemplo, a gente pode dar orientações para ele, ou dar suporte para as crianças e para os jovens da nossa família, para que eles caminhem com segurança, né, com coragem, que sejam resilientes, né? E que a gente possa também dar um apoio, o apoio da família para aquele que está precisando, muitas vezes, né? Às vezes mesmo que fez um comportamento inadequado, muitas vezes ele não precisa de ser criticado, a gente mostra o que está acontecendo e se coloca no apoio para que possa melhorar, né? Para que aquela conduta não se repita.
Então, e muitas vezes, dentro da família, a gente não consegue resolver o problema que o outro está passando, mas a gente consegue, pelo menos, mostrar um caminho, dar uma orientação, assim como acontece no grupo de apoio. Então, porque a família é o primeiro grupo de apoio, né? Muito importante. Então, a gente precisa perceber as coisas que nos levam, a que nos levam a esse princípio, né? Ele nos leva a fazer essas coisas. Ele nos mostra também que a gente tem que agir, tem que ter uma coerência no nosso falar e no nosso agir, né? Nós temos que ter, as nossas atitudes têm que ser coerentes com a nossa fala, porque senão é tudo vazio, né? É uma coisa vazia, a gente fala, mas não faz, né? Só balela, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa entender, então, que esse princípio está nos levando a isso, né? Partilhar no grupo familiar situações compatíveis com a sua proposta de vida, que toda a família tem uma proposta, tem os seus valores, não é? Tem as suas regras, e se tiver alguma coisa ali que não está funcionando de acordo, ela deve ser colocada, né? Então, a gente precisa perceber aonde vai nos levar esse princípio, né? Ele também nos leva a refletir sobre a forma da gente estar no mundo, não é? A partir da coerência do falar e do agir, qual é a minha forma de estar no mundo? Que começa dentro da minha casa, essa forma de eu estar no mundo, não é? Do jeito que eu sou, do jeito que é por dentro é por fora, não é? Ou do jeito que é por fora é por dentro. Assim na terra como no céu. Então, a gente precisa perceber que, como é na nossa casa, como nós somos, né, nós vamos levar para a rua, nós vamos levar para o nosso trabalho, nós vamos levar para a nossa igreja, nós vamos levar para o nosso grupo de amigos. Então, a gente precisa perceber qual é a minha forma de estar no mundo. Eu ajo sempre de acordo com a minha proposta de vida, com a proposta de vida da minha família. Como é que eu estou nesse mundo, não é? Qual é a minha forma? E a Mara Silvia diz assim, que a gente precisa ter fidelidade, compromisso com a fidelidade, com a verdade, com a interdependência, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, ninguém ficar dependente do outro, né? Nós até vamos ver isso no mês que vem na cooperação, né? Existe na família uma cooperação, né? Mas nenhum tem que ficar dependente do outro a ponto de não sobreviver sem ele, né? Ou de viver a vida, né, do outro, né? Então tem que ter a interdependência. E isso nos leva a viver mais unidos, né? A ter mais união na família, né? A ter liberdade também de falar, de se colocar, de tomar decisões, não é? E também nos leva a ter uma vida mais feliz, né? Nesse caminhar aí, né? De momentos de felicidade dentro da família, né? Porque a gente sabe que a felicidade não é uma coisa assim tão permanente, né? A felicidade tem os seus altos e baixos, como a vida também tem, não é? Mas a gente precisa trabalhar essa forma de olhar para esse princípio e de ter, como ele fala, que a palavra é a coragem, de ter a coragem de colocar dentro da nossa família essa vivência, né? Essa, vamos dizer assim, atitude de estar sempre colocando, né, o que acontece de certo e de errado, porque numa reunião que a gente vai fazer de família, não é só para a gente colocar defeito nas pessoas, né, gente? É para a gente também elogiar aquilo que está certo, né? Aquilo que está dando certo, a gente continuar fazendo, né? É também para a gente dizer dos nossos sonhos, dos nossos planos, pedir ajuda, não é? Então, para tudo, não? A família é o grupo de apoio, não é? Então, a gente precisa colocar tudo ali para com todos os que fazem parte daquela família, não é? Diz que numa família saudável não há segredos, né, entre
entre os membros da família. Então, se a família é saudável, nós não vamos ficar, para que a nossa família seja saudável, nós vamos ficar escondendo as coisas que devem ser colocadas a pratos limpos, né? Sempre usando a assertividade, né? Sempre colocando aquilo de uma maneira a não ferir o outro, mas sim sempre numa atitude de que sejam corrigidos os pontos que devem ser, né, corrigidos, o comportamento que não está vindo ali de acordo com as regras familiares, com os valores que a família tem. Então, corrigir aquilo ali, né, colocar para a pessoa e sempre estar agindo todos com muito respeito uns com os outros, que é o nosso primeiro princípio ético, né? Respeitar a dignidade da pessoa humana. Miguel parece que quer falar alguma coisa. Sim, e aqui dentro no âmbito familiar, né, Leda? Eu acho que uma das coisas que é muito importante, junto com a coragem, é ter serenidade para tratar certos assuntos dentro de casa, né? Diferente da empresa que a gente pode pegar e colocar um plano de ação e todo mundo segue retinho aquele plano de ação para levar todo mundo junto no propósito de vida. Dentro de casa não é tão rápido assim essa situação, né? Para acertar algumas arestas. Então, a serenidade, junto com a coragem de tomar uma atitude, tem um resultado muito bom. O que você acha sobre isso? Tem sim. A serenidade é uma forma muito boa da gente estar agindo para que a gente não meta os pés pelas mãos na hora de falar, né, com as pessoas, né? Da gente manter assim uma calma, um equilíbrio e escolher as palavras que vão ser ditas, né? Que a nossa palavra tem poder, né, gente? As palavras são poderosas. Então a gente tem que escolher. Inclusive, acho que o André, que está aqui na live, pode confirmar isso, né, para nós aqui. Inclusive, quando a pessoa está da recuperação para a sobriedade, porque não é porque ela está em recuperação que ela ainda está sóbria, quando ela está indo da recuperação para a sobriedade, uma das coisas que ela tem que começar a mudar é a sua linguagem, a sua forma de se colocar, de falar. Ela tem que mudar por causa que quando vai falar, tem que pensar. E os pensamentos, a gente ir trocando os nossos pensamentos para pensamentos melhores, para colocação melhores, a gente tem que pensar, a gente vai se organizando na nossa vida. Então, é importante que a pessoa que queira chegar a uma sobriedade, ela também cuide da sua linguagem, da sua forma de falar, das palavras que ela usa, que muitas das que vinham antigamente já não servem mais para aquele novo estilo de vida que ele vai ter, né? Então, ele tem que ir criando um estilo de vida para ele, inclusive na linguagem, na maneira dele se colocar, né? De falar. Então, eu volto a dizer que as nossas palavras, elas têm muito poder. Por isso que eu falo que a gente, quando vai corrigir uma pessoa, não é para colocar a pessoa para baixo, né? Não é para a gente dar uma lavada que lava até a autoestima da pessoa e joga para o lixo, né? Joga para o ralo também junto com a água, né? Com a lavada. A gente tem que escolher as palavras, né? Isso é assertividade também, né? Saber se colocar assertivamente. Escolher a palavra que você vai dizer para você colocar o que deve ser dito, porque tudo pode ser dito desde que você diga da maneira certa, na hora certa e para a pessoa certa, né? Então, a gente precisa ser assertivo ao falar. E para ser assertivo, você tem que escolher realmente as palavras que você vai dizer. Você não pode dizer qualquer coisa para a pessoa e colocá-la para baixo porque ela cometeu um erro. Não, você vai dizer que ela cometeu um erro, sim, né? E vai dar a esperança de que a esperança de que você de que aquilo pode ser revertido de alguma forma e também vai dizer para ela o que é que está sendo esperado dela daqui para frente, não é? O que eu espero de você daqui para frente é isso e isso, e você
é capaz de fazer isso. Nós, como família, confiamos que você vai agir dessa forma daqui para frente, é o que nós esperamos. Então, são coisas que a gente tem que dizer com respeito, com todo respeito. É o separar o comportamento da pessoa. Você ama aquela pessoa, você vai tratá-la mal, vai deixá-la para baixo, pior do que ela está ainda, porque muitas vezes a pessoa não está bem, né? Ela já não está bem com ela mesma porque ela cometeu aquele erro. E aí você vai ainda põe mais, né? Joga mais terra ainda em cima, né? Para ficar mais enterrado ali. Não, você vai ajudá-la, né? A se corrigir de uma forma que eleve aquela pessoa, né? Uma forma que ela seja elevada. E isso vai muito também aonde? Na nossa espiritualidade, né, gente? Vai muito, muito, muito em cima da nossa espiritualidade. Se você tiver uma boa espiritualidade bem desenvolvida, se você já estiver trabalhando com ela, você vai realmente conseguir se colocar dessa forma para a pessoa, sem desrespeitá-la. O André está dizendo aqui que é o resgate de valores e as mudanças começam por mim. Ser verdadeiro comigo mesma, a primeira coisa, né? Ser verdadeiro comigo mesma. Porque se eu não for verdadeira comigo, como eu vou ser com o outro? Não tem, né? Como, né? Não tem. A gente precisa começar sem. O amor exigente é para mim, né? É isso que nós temos que pensar. Amor exigente é para mim. Eu estou falando desse princípio. Esse princípio, em primeiro lugar, é para mim. Depois é para o outro, né? Mas é para mim. Se eu colocar o princípio na minha vida, eu já vou ser um exemplo para o outro, né? E, Eu entendo que seja por aí. Diga, Miguel. e esse e esse vem tratar literalmente, né? A frase vem, a gente acabou de repetir, você acabou de falar, né, Leda? É ser fiel ao seu propósito de vida. Então, até mesmo nas palavras, como você falou, é necessário ter essa fidelidade ao propósito de vida, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo de recuperar a nossa família, de ter uma família funcional, ela começa toda no propósito, Pois né? é. Se a gente quer que os nossos filhos falem a verdade, nós temos que ser o primeiro a falar a verdade. Não é? Se a verdade é um princípio de vida para mim, é um valor importante na minha vida, eu tenho que trabalhar por ele, não é? Porque, como diz a Maria Antônia, né? Maria Antônia, boa noite. Só dou ao outro o que tenho, né? E eu também preciso perceber como é que eu estou. É por isso que a Maria Silvia sempre fala dos cinco R's, que é porque se você não está ainda nesse caminho, você tem que começar a se reconstruir, né? Então você vai ter que resgatar seus valores, resgatar seus princípios, seus limites, não é? Vai ter que se reestruturar. Então você tem que fazer uma porção de trabalho em si próprio primeiro, para depois você ser o exemplo, né? E na sua mudança você pode conseguir a mudança do outro. Não adianta a gente querer começar pelo outro, né? Mudar o outro e a gente nada, né? A gente fica sempre na mesma, né? Não muda, gente, né? Não vai mudar nada. Eu me lembro quando eu entrei no Amor Exigente, nós éramos da regional de Votuporanga, então a gente ia muito para Votuporanga, né, eles tinham muita capacitação ali, e uma vez nós fomos numa capacitação e um senhor deu um depoimento nessa capacitação, ele é até um policial, que quando ele veio, ele tinha vindo para o Amor Exigente, veio ele e um amigo dele, juntos. Os dois vieram para conhecer o Amor Exigente. E ele ficou e o amigo dele não retornou mais, né? E um dia eles se toparam na rua, né? E o amigo perguntou: e aí, você está ainda lá naquele grupo? Tô, claro, estou lá firme, lá, estou gostando muito, muitas coisas estão mudando na minha vida, né? Tudo. Ele falou assim: não, aquilo ali não funciona, aquilo ali não dá certo. Aí ele falou assim: como não dá certo? Está dando certo para mim, né? E ele falou assim: cheguei em casa,
coloquei umas regras lá na minha família, não deu certo, ninguém obedeceu nada, não sei o quê. E aí ele falou assim, mas você começou por você, né? Você colocou a regra para você, né? Você está fazendo o que você está exigindo dos seus, né? E ele disse, não, eles que têm que melhorar, eu tô bem. Então, falei, então, meu filho, não vai funcionar mesmo, né? Porque a gente tem que começar pela gente, não é? Não adianta você querer que os seus filhos arrumem as camas, por exemplo, se você sai da sua e deixa toda desarrumada para quem a outra pessoa arrumar, né? Então, começa sempre por você. Você vai ser o exemplo. E é isso mesmo, né? Começa pela gente. Nós vamos dar o exemplo. Nós vamos dar o primeiro passo. Nós vamos começar a mudar. Então, o amor exigente é para mim, em primeiro lugar, né? Para mim em primeiro, para mim em segundo, para mim em terceiro. Só depois que pode resultar em alguma coisa para o outro também, né? Então a gente precisa trabalhar bastante isso na nossa vida, com as pessoas com quem a gente convive. E, como eu disse, podemos falar tudo, desde que a gente saiba colocar, né? Na hora certa, para a pessoa certa, no momento adequado, não é? E as palavras certas, né? Sem agressividade, né? Conversando realmente. E a Mara Silvia, lá na, no livro, né, ela tem 3 perguntas que ela faz. Na verdade, ela faz 4. Ela pergunta, a primeira pergunta dela é o que significa esse princípio para você? Né? Eu quero deixar as perguntas aqui, né? Nós não vamos para vocês poderem depois refletirem sobre o que foi dito aqui, né? Sobre o que significou para vocês, né? Conhecer quem já conhece já pode estar até aplicando, mas quem não conhece ainda pode começar a aplicar na sua vida, né? Então, ela perguntou o que seria uma situação incompatível com a sua proposta de vida. Então, você pensar, né? O que seria? Começando de você, né? Sem pensar no outro ainda, em você. O que seria uma situação incompatível com a sua proposta de vida, né? E aí, né? Vem aquela palavra, coragem, né? Para assumir, né, os seus erros, para assumir que você não vem se conduzindo da forma que você pensa que deveria estar se conduzindo, né? Que às vezes tem pessoas, né, que até entendem, percebe que o problema da família é ela própria, né? Que se ela começar a mudar, muita coisa ali vai mudar na casa dela. Eu tenho uma amiga que descobriu isso quando ela começou a colocar um gole de água na boca. Ela disse assim: eu chego em casa agora do meu trabalho, eu minutos calada. Eu não posso falar antes de 15 minutos que eu cheguei em casa. E aí ela falou assim, quando ela retornou para o grupo: vocês sabem, gente, que eu descobri que o meu marido fala porque eu não dava chance dele falar antes. Então ele não falava nada. Agora que eu estou ficando calada, ele fala, né? E a gente está conversando mais. Tá? Então, ela falou assim: eu percebi que o problema ali era eu. Que eu falava demais, falava coisas que não devia, chegava em casa já do trabalho, já havia a louça na pia, já ficava brigando com todo mundo. Então, eu comecei a mudar a partir do momento em que eu comecei a ficar 15 minutos calada ao chegar em casa. Então, gente, às vezes a gente vai descobrir isso, que o problema ali somos nós, né? É a gente, não é a família. Então, tem que ter a coragem de assumir, né? É comum acontecer coisas ou situações assim na sua família? Existe uma maneira de resolver, ou pelo menos de remediar esse tipo de problema, né? Às vezes é só colocar o copo d'água na boca, gole de água na boca, né? Então, gente, cada um
Tem, conhece a sua família, conhece o seu problema, percebe o que está acontecendo ali no seu meio. Por isso, no grupo de apoio, as metas são feitas pessoalmente, né? Cada um faz a sua, ninguém faz meta para ninguém. Por que isso? Porque ninguém melhor do que você para saber aonde você tem que começar a mexer na tua vida. Agora, se você está muito perdida, você pode pedir apoio, você pode pedir ajuda. As pessoas vão lhe ajudar. Mas a pessoa não vai falar para você, olha, essa semana você tem que fazer isso. Não, é porque você tem que saber o que você tem que fazer aquela semana para melhorar, para que a sua vida melhore, para que você chegue aonde você gostaria de chegar, não é? Com a sua proposta de ir ao amor exigente. Então, nós todos fazemos meta. Aliás, um dia acho que nós temos que fazer uma live sobre meta. Vocês querem, gente, que a gente faça uma live sobre meta? A gente pode fazer, né? Uma live aqui sobre metas. Então, a gente faz a nossa meta para nós, pensando no quê? Naquilo que nós fomos buscar, qual é o nosso objetivo. Então, a nossa meta para que que é? Para cada semana que eu cumpro a minha meta, eu estou chegando mais próxima do meu objetivo, da onde eu quero chegar. Quando eu não cumpro a minha meta, eu estou me afastando do meu objetivo, da onde eu quero chegar. Então, é importante. Então, eu tenho que saber, não é o grupo que vai falar para mim o que eu tenho que fazer, né? Ele vai me encorajar, ele vai me incentivar, ele vai me apoiar, mas a meta é minha, é pessoal, eu que tenho que fazer. Por isso que a gente fala, amor exigente para quem é? Para mim que estou no grupo. Não é para o meu filho que não veio para o grupo, não é para o meu marido que não vem no grupo também. É para mim que estou no grupo. O amor exigente é para mim, para eu aplicar na minha vida, para que a minha vida vá melhorando cada vez mais. E quando as pessoas da minha família percebem a minha mudança, e geralmente para melhor, eles também vão ficar assim, nossa, o que será, né? O que será que está acontecendo? O que será que acontece nesse amor exigente? Eu preciso ir lá ver o que está acontecendo, não é? No livro, na revista do Amor Exigente desse mês, a a Vera Porto escreveu sobre isso, né? Ela escreveu algumas coisas que as pessoas falam sobre o grupo de apoio, né? Por quê? O que as pessoas percebem nela, né? Nela, do grupo de apoio. Então, teve pessoas que escreveu assim, depois de um tempo que estava no grupo de apoio, antes eu ia sozinha. Aí meu marido começou a ir comigo para descobrir o que estava acontecendo ali dentro e agora nós estamos os dois mudando no amor exigente. Então, é isso que acontece muitas vezes. Ou então os filhos perguntarem, o que será que acontece no amor exigente que provoca tanta mudança? Né? Então, provoca mudanças desde que a gente, como diz o Luiz Fernando, vivencie os princípios de amor exigente, né? Porque se a gente não vivencia os princípios, não haverá mudança na nossa vida, porque nada muda se eu não mudar, né? O André escreveu isso várias vezes já aqui na nossa live. Nada muda se eu não mudar, eu vou ficar na mesma. Então, o que adianta eu ir ao amor exigente e fazer sempre tudo igual? Não vai mudar nada. Vai mudar a partir do momento em que eu pegar cada princípio que eu estou aprendendo e aplicar na minha vida, né? Por isso que a gente sempre pede para as pessoas fazerem meta no princípio. Às vezes a gente não faz a meta no princípio porque a gente está pensando em outras coisas para fazer durante aquela semana, mas quando a gente faz a meta no princípio, é mais provável de a gente chegar mais perto do nosso objetivo, que é a mudança de vida, para ter uma qualidade melhor, né? Para que a nossa vida ser uma vida de qualidade. Né? A Maria Ivonide está dizendo que é muito interessante uma live sobre meta. As pessoas têm dificuldades de fazer meta. É através da meta que colocamos em prática os princípios do AE. É isso mesmo, é o que eu acabei de falar, né, Maria Ivonide? A gente faz a meta dentro do princípio, porque é uma das razões, um dos pontos importantes que fazem a gente ir adiante, crescer, né? Então, quando a gente faz a meta no princípio, a gente cresce mais, a gente consegue as mudanças mais rapidamente. Agora, quando a gente faz a meta assim, vou arrumar meu guarda-roupa, igual eu fiz semana passada, porque o guarda-roupa tá
precisando de uma mãozinha mesmo, né? Então, essa meta é uma meta assim, não é ruim, sabe, gente? A gente começar a arrumar as nossas coisas, colocar em ordem, porque a gente está colocando a nossa cabeça em ordem. Toda vez que a gente está necessitando de arrumar alguma coisa, é porque está precisando arrumar aqui dentro. Então, essas metas, elas não são ruins, não, tá? Porém, a gente tem que perceber que se a gente fizer a meta no princípio, é mais fácil de você colocar o princípio na tua vida e começar a vivenciar esse princípio para que as mudanças ocorram com mais rapidez na nossa vida, tá? A Vânia está dizendo, mas às vezes o problema não é a gente. Como agir? Continuar praticando os princípios na tua vida, Vânia, porque você vai mudar e você vai perceber isso, tá? Na verdade, às vezes a gente pensa que a gente não precisa mudar, que é só o outro que precisa mudar. E a gente precisa mudar, sim. Às vezes, até da forma como a gente se relaciona com o outro. Porque às vezes é a forma como a gente se relaciona com ele que faz com que ele continue fazendo o que ele faz. Então, quando a gente começa a colocar o princípio na nossa vida, a gente começa a agir de uma forma diferente. O próprio princípio vai fazendo um efeito em nós, sabe? Às vezes, as pessoas da nossa volta, a gente nem percebe às vezes que a gente está mudando, mas as pessoas que estão à nossa volta, elas percebem a nossa mudança. Então, é importante praticar o princípio, né? Estude cada um, estude o primeiro, estude o segundo, estude o terceiro, e vá colocando na tua vida. Vá realmente inserindo na sua vida. Você vai ver quantas mudanças vão acontecer e, e é assim. Por que a gente fala que quando a gente muda, o nosso entorno muda? Porque quando eu estou me relacionando com alguém e eu faço uma coisa, ele me dá uma resposta. Agora, se eu faço uma coisa diferente, ele não dá mais para ele dar a mesma resposta que ele estava me dando da mesma forma. Ele tem que dar outra, porque eu estou diferente, eu sou diferente, estou tratando diferente, estou fazendo coisas diferentes. Então, o que vem dele também vai ter que ser diferente. Então, é por isso que a gente fala que o entorno muda com relação a nós, né? O Gabriel Pensador tem uma música assim, né? O mundo muda quando a gente muda, alguma coisa. Eu esqueci exatamente como é a letra, mas ele fala exatamente isso. Muda que o mundo muda com a gente, alguma coisa desse tipo, ele fala. Porque é assim que acontece. O nosso entorno muda à medida de que você tem outro comportamento, né? Porque a proposta do amor exigente é comportamental, e à medida que o nosso comportamento muda, a resposta que nós vamos ter do meio que nós vivemos é outra também, tá? E tem outra coisa, a gente também muda de janela, vamos dizer assim, a gente também muda o nosso olhar para as coisas, o nosso olhar para o problema que nós estamos tendo, ele muda também à medida que nós vamos mudando, nós vamos tendo um outro olhar, não é? Então, realmente, primeira coisa que nós temos que aprender é separar a pessoa do problema. A pessoa é geralmente um ente querido, uma pessoa que a gente gosta, que a gente tem amor, que a gente quer ver bem, que a gente quer ver feliz, e é por isso que a gente gostaria que ela mudasse, né? Mas ele muda se ele quiser, né? Porque ele não é a gente, ele tem uma escolha de vida e a gente tem a nossa. A gente não concorda com o que ele faz, mas a gente ama essa pessoa. Então a gente tem que separar a pessoa do comportamento. O comportamento é uma, a pessoa é outra. A gente tem que começar a fazer isso. Outra coisa, a gente tem que começar também a não ser aquela pessoa que aceita tudo, não é? A Bel, que não sei se ela ainda está aqui na live, mas a Bel escreveu um texto muito bom sobre o amor incondicional que não aceita tudo, que é um paradoxo, né? Porque quando a gente fala, o amor é incondicional, aí a gente acha que porque a gente ama incondicionalmente, que a gente tem que aceitar tudo. Não.
O incondicional aí é porque, por exemplo, se é meu filho, eu amo meu filho. E em todas e qualquer coisa, em qualquer oportunidade, em qualquer situação, eu vou amá-lo, porque ele é meu filho. É incondicional esse amor. Porém, eu não aceito o que ele faz de errado. Eu não tenho que aceitar o que ele faz de errado. Não é porque eu o amo que eu vou aceitar tudo que ele faz de errado. Não, não é? Aliás, né, Mário Cortella fala que quando a gente aceita tudo, não é amor, é desamor. Né? Ele fala que é um desamor quando a gente aceita tudo. Por quê? Porque a gente não tá ajudando aquela pessoa a crescer. Inclusive, ele diz uma coisa assim: quando você fala para o teu filho, faça como você quiser, você não está amando ele, né? Porque você está dizendo, faça como você quiser. A vida é sua, faz o que você quiser da tua vida. Não, você se coloca. Se ele fizer, você mostra um caminho. Se ele seguir, tudo bem. Se ele não seguir, a escolha é dele. Porém, não é que você disse, você está concordando com o faça o que você quiser. Porque isso é um desamor também. Ele fala que isso é um desamor. Ele fala que o nosso amor, que a gente não pode ter um amor molinho, né? Nosso amor tem que ser firme, não pode ser molinho. Tem que ser um amor firme. Então, o que é um amor firme? É aquele amor que não aceita tudo, né? Então a gente ama incondicionalmente, amo porque ele é meu filho, né? Então ele é meu filho, eu o amo, e eu não vou deixar de amá-lo. Porém, eu não vou aceitar o que ele faz de errado. E eu vou falar para ele isso. Eu te amo, meu filho, mas eu não aceito o que você está fazendo de errado. Então, é assim que que a gente vai se conduzindo, né? Eu não vou dizer assim, tem que ser assim, porque cada um faz as suas escolhas de vida, mas é assim que a gente tem que ir se conduzindo, né? E ir mudando à medida que a gente vai introduzindo os princípios de amor exigente na nossa vida. E os princípios não são só os básicos, né? Como nós estamos vendo hoje. Os princípios são os básicos e os éticos, né? O princípio básico vai nos ensinar condutas de vida, não é? Vai nos trazer autoconhecimento, vai mostrar a necessidade da ação, não é? Porque o amor exigente é ação, não é falação. E os princípios éticos vão trazer muita espiritualidade, não é? Para a gente estar trabalhando, e trazer um comportamento que seja de acordo com com os nossos valores, com a proposta de vida que a gente tem. Então, gente, a gente precisa juntar os dois e trabalhar com os dois sempre, com o princípio básico e com o princípio ético, sempre, tá? E assim, colocando na nossa vida, a gente vai crescendo e vai colocando essa mudança que a gente tanto quer fazer na nossa vida, tá bom? É por aí, tá, gente? Acho que eu falei demais hoje, né? Falei muito hoje para vocês. Não, não falou não, Leda. Foi muito bacana, eu gostei demais, teve muito retorno aqui também nos comentários. Tô E eu vendo aqui tô. a Rosa, né? A Rosa falou: muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. É a letra, né, Rosa? A gente Isso. muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. É muito legal isso, né? E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Então, gente, veja, essa letra é muito boa, né? Para gente estar percebendo, né, que a gente pode mudar, né? E quando a gente muda, né, a gente muda o nosso mundo, o nosso entorno. E isso é muito verdadeiro, viu, gente? É bem verdadeiro isso aí. E aqui é a no... Tereza, a história que você quer, qual história que é, Maria Tereza, Marisa Tereza? É é a do nossa, é a espiritualidade. da espiritualidade?
Sim, a gente Aqui eu pode nunca sei postar como é que aqui, eu né? mexo aqui no meu cabelo, gente, tá tudo danado aqui. Ah, É a eu posso espiritualidade. postar aqui e também posso colocar. Você acho que se comunicou comigo já, né, pelo Messenger, né? Eu posso colocar no Messenger. Mas o Miguel, Vamos. eu vou colocar aqui no chat, tá, gente? Porque aí todo mundo que quiser vê-la, pode vê-la, né? Assim que terminar a live, eu coloco a história no chat, tá bom? Isso, e aqui, pronto. Isso, e e depois a gente faz um post, porque é uma espiritualidade tão boa que vale a pena ser repostado, né? Em todos os lugares. E lembrando, pessoal, Eu que quero aí o agradecer a Rosa, que ela colocou a letra. Essa letra é muito, Sim, eu pesquisou gosto aqui muito. pra gente. É, Brigadão, Rosa. Aqui, ó, posta aqui pra gente. Ela já tá pedindo também que você coloque a espiritualidade aqui. Lembrando para todos que depois eu vou colocar os vídeos no YouTube. Siga o nosso canal, vou compartilhar aqui o link também. É muito bacana, eu agradeço de coração, né? E por hoje é isso, né, Leda? sim. Acho que é porque eu falei bastante, né? Me estendi, já são 21h58, né? Normalmente termina um pouquinho antes. Peço desculpa até de ter sido tão prolongado, né? A coisa, tá? Aqui, ó, muito ensinamento. Foi muito bom, eu gostei demais. Mais uma oportunidade da gente aprender e retomar todo o princípio do básico, né? Igual com a nossa amiga aqui que me mandou uma pergunta. Então, pessoal, muito obrigado. Terça-feira que vem tem mais. Se precisar de qualquer coisa, tem o WhatsApp oficial do Amor Exigente de José Bonifácio. É um número fixo, mas é o WhatsApp. Pode chamar, pode dar um alô também. Aqui adora essa dupla. A gente também te adora. Muito obrigado, Rosa, por estar participando aqui com a gente. E até terça-feira que vem, né, Leda? Obrigada, Regina, também. Regina, você é suspeita, hein? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Assim, a live só existe porque vocês existem, tá? Muito obrigada mesmo. E a semana que vem a gente retorna. Se eu conseguir montar, né, as metas aqui, eu vou trazer então a semana que vem para nós. E força, fé e alegria para todos vocês, né, gente? Tá? Um beijo. Fiquem com Tchau, tchau, Deus. pessoal.